passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus, meu Deus. E ai de nós, se não fosse Ele. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ultimamente eu tenho convivido com casos absolutamente emblemáticos de violência e de abuso contra a criança. Você ouviu falar naquele caso das crianças que foram queimadas na creche de Janaúba, em Minas Gerais? Eu fui para lá e cheguei lá, vi total ausência do poder público. Eu fui ao hospital em Montes Claros ver as crianças que não tinham morrido, que tinham se salvado, algumas morreram depois, com queimadura de 3º grau. E entrei naquela ala de queimados adaptada pela Santa Casa, que é o maior hospital entre Minas e Bahia, e as Santas Casas, que atendem tão bem e que é uma resposta, é um socorro para os doentes do Brasil, tão abandonadas e desprezadas pelo poder público. Pois é. Quando eu vou a Janaúba, conviver com aquela dor e o sofrimento, fui ao velório de uma criança, num bairro muito simples, porque a creche era num bairro muito pobre. E naquela tragédia, onde a creche pegou fogo porque um louco jogou gasolina dentro da creche. Era a véspera do Dia das Crianças. As crianças estavam pintando, tinha muito papel no chão. Parece que ele sabia daquilo tudo. Colocou nos pontos vitais, porque ele era o vigia da creche. Agora você imagina o vigia de uma creche, com desequilíbrio mental. Um sujeito doente mental, com laudos. E aí, como que a questão da criança ela é secundária absolutamente. As creches no Brasil é assim, quando um prefeito se elege,
o vereador eleito do bairro vem e fala assim, a creche do meu bairro, queria que você botasse fulano. E as pessoas parecem que não têm formação para lidar com criança. Quem que é o vigia? Como é que é essa creche? E lá a creche é o seguinte, tinha um muro na frente da porta. E quando aquilo pega fogo, o forro de PVC incendiou e caía aqueles pingos enormes, como pingo de vela, mas enormes, em cima das crianças. E aquela professora que deu a sua vida incendiada. E o maluco abraçou 4 crianças, jogou gasolina e abraçou 4 crianças para morrer agarrado nele. Ela conseguiu tomar um, não conseguiu tomar o resto, ela foi, botou lá fora, voltou no meio das chamas, jogou mais outro, voltou no meio das chamas, jogou mais outro, sabia que estava sendo sacrificado e morreu. E aí o Brasil diz que o símbolo sexual, o glamour de uma mulher, a mulher ser coroada e respeitada no Brasil nesse mesmo ano, é um travesti, Pablo Vittar, ou Pablo é melhor evitar, sei lá. Eu fico estarrecido. E o poder público, nem uma medalha àquela família para chamar, para poder... Nós prestamos uma homenagem àquela professora. Ela não morreu lá dentro com os alunos porque trancaram a porta. Ela morreu porque ela saía da chama e voltava na chama, até tirar o último que ela aguentou e caiu morta. Agora nós temos que discutir um modelo. Como é que se faz creche? Creche tem que ter porta para abrir para fora, no fundo, como se faz em cinema, em teatro. Se tivesse isso, as crianças não teriam morrido. Uma creche feita numa casa alugada. Temos que discutir um modelo. E aí, isso tem tudo a ver com maus tratos. Quem são os professores? Qual é a formação? Qual é o lado psicológico dessas pessoas? Do vigia até, porque foi o vigia que incentivou a creche. De lá eu saio desesperado e vou para o Piauí. Vocês ouviram o caso emblemático na televisão? De um garoto, um menor, debaixo da cama da cela de um estuprador na penitenciária agrícola do Piauí. E o pai do garoto cumpria a pena porque era estuprador. E era compadre desse estuprador, onde ele deixou o filho dele. E a presença do poder público, como reagir a isso? Houve uma reação, sim. Os 12 agentes foram afastados, porque aquele garoto não ficou ali, porque certamente houve negligência, não sei que tipo de negligência, se uma negligência paga, sei lá o quê, mas negligência houve e eu fui lá. Mas houve uma reação da Secretaria de Segurança. Mas como evitar isso? E agora eu vou nesse caso emblemático de Itapetininga, onde o pai e a mãe cometem um crime com uma criança de 5 anos, torturaram essa criança por 2 anos e nos últimos 22 dias ela sofreu uma tortura que um robô que é feito de lata não aguentaria. 5 anos. A criança está num abrigo por 3 anos sendo bem tratada. Essa mãe que sofreu depressão pós-parto, drogada, nunca mais foi ver essa criança que ficou lá na incubadora. 3 anos depois ela volta e pede para o juiz e eles entrega a criança com 3 anos e a criança passa 2 anos de tortura. E eu fui lá. Parabéns para o delegado, parabéns para o Ministério Público, parabéns para os juízes que compreenderam que é tortura e eles têm que ir a júri para pagar por isso. Depois eu fui para a penitenciária de Itapetininga, a penitenciária de Tremembé, ver esse pai desgraçado, esse frio psicopata e essa mãe. Também lá em Tremembé. Eu entrei em Tremembé, já vi lá a Richthofen, vi lá a Matsunaga, que cortou o marido todo, e também vi a madrasta de Isabela Nardoni, que jogou aquela criança pela janela. Onde é que nós vamos parar? Nessa última dispensação, nesses últimos tempos, eu penso que o edital feito por Herodes para matar os pequenos, quando ele queria matar Jesus com medo de Jesus vir tomar o seu reino, eu acho que ele foi reeditado no mundo espiritual. E tudo que você vê hoje, nesse momento, é violência contra a criança. E nós vamos continuar tratando disso, do que nós estamos buscando fazer. Quais são as boas intenções e que a sociedade deve reagir na defesa do presente do Brasil e acabar com essa conversa fiada de que criança é o futuro do Brasil. Não é, é presente. Se não cuidar do presente, nós não vamos ter futuro. Pois é, mais um programa, né? Mais um programa e falando de um assunto que dói no coração, né? A gente, quando se fala de criança e quando você estava relatando os acontecimentos, tanto de Janaúba como de Itapetininga, né? Então, eu tão de perto pude ver como você ficou. Chegou em casa desnorteado, sabe? Completamente.
E a gente podia ver a tristeza, né, no seu rosto, mas também quem é que não fica, né? Quem é que não fica sentindo essa dor no coração quando acaba vendo tão de perto o que aconteceu com essas crianças, né? E por último, essa menina que foi morta pelos próprios pais. No programa passado a gente também falou sobre esse assunto, sobre maus tratos, né, infantis, a violência contra as nossas crianças no Brasil, e nesse programa, a gente volta a falar nesse assunto, mantendo alguns convidados do programa passado, e a gente volta a falar com vocês que são pais, cuidem mais dos seus filhos, né? Dê mais atenção, disponibilize o teu tempo um pouco mais para os teus filhos. Não deixe que a internet faça o teu papel de pai e de mãe, porque Deus te deu filho porque sabe da tua capacidade. Então, às vezes, está sem tempo, dá um iPad, um celular. Hoje, uma criança de pouca idade sabe manusear um celular melhor do que um adulto, às vezes, sabe? Então, entrega na mão um iPad, manda para o computador, e aí o papel de pai e de mãe, quem está fazendo é a internet. E depois você vai reclamar de quê? Então, acompanhe mais teus filhos, sabe? Independente da idade, se são adolescentes, quem é que tem o controle da tua casa? Ainda é você? Então, você pode muito bem estar acompanhando com quem seu filho conversa na internet, o que ele assiste, o que ele vê, entendeu? Então, para depois não ficar difícil, né? Pior a situação. Então, a gente realmente tem que ter esse controle dentro da nossa casa e com os nossos filhos, um pouco mais de atenção e prestar atenção no que eles andam vendo por aí. Né? Vamos falar um pouco mais desse assunto, mantendo os nossos convidados do programa passado, que é a doutora Damares, o Juninho do Banjo, né, que continuam conosco. Né? O Juninho é sócio, está sempre aqui. Então, vamos lá. O Leandro, vamos falar dos novatos, né? Dos novatos, porque o último lá também é sócio. Leandro, o Marcelo, né? E o gerente. O gerente do programa aí. Pode, Kiko, um negócio desse? E a gente recebe vocês com muito carinho. Vamos lá, vamos bater um papo, que esse assunto tem muita coisa, né, para ser falado ainda. Por isso que a gente continua. Em junho vai comandar esse programa aqui, né? Então. Nós vamos ter que ir para o processo eleitoral e o gerente vai ter que continuar, né? A lei, vamos sair do ar. Né? Eu quero dizer que é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez aqui. Eu que já vim, acho, umas 98 vezes nesse programa. Exatamente. Teve programa, você veio 98. Eu aliás, estava acompanhando o programa anterior, né, onde esse assunto já era debatido. E fico muito feliz de perceber que nós ainda não somos um país que não tem jeito. Nós somos um país que ainda levantamos soldados a cada vez para confrontar, né, essa afronta que a gente sofre a cada dia. Né? Parabéns a vocês por serem soldados guerreiros dioturnos da causa. Minha querida Damares, estava com saudade de você. Né? Eu também, Kiko, saudade de você. Juninho, Kiko é guerreiro na defesa da infância. Todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa e a gente precisa do público jovem para vir conosco, a gente chama o Kiko. E o Kiko tem esse poder de mobilizar os jovens para estarem na luta em defesa da infância. As crianças te agradecem, tá? A causa tem o poder, né? A causa tem esse poder. A causa trouxe milhares e milhares de pessoas para as ruas, na frente dos palcos, que foram montados durante a CPI da pedofilia, a qual eu tive prazer e privilégio de poder participar de todo esse processo, junto com o Magno, né, em eventos que a gente fazia segundas-feiras para 80, 100 mil pessoas, cruzando esse Brasil inteiro com todos contra a pedofilia. E eu só queria apresentar esses dois caras aqui. O Batista já até veio aqui no programa, né? Já. O Batista já esteve com a gente aqui, radialista, amigo, veio. irmão. Leandro Ramagem, um guitarrista de uma banda que eu tive o prazer de produzir. Legal. Né? E também Defensores da Família, pai. Esse aqui é pai, aquele ainda não é não, mas esse aqui é pai também, tem filhos. Né? E acaba encarando, obviamente, todo esse nosso empenho, né? Essa nossa mobilização nacional em prol da criança, em prol da defesa infantil. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz de poder participar cada vez desses debates, desses assuntos, desses enfrentamentos e tudo mais. Uma causa que tem que ser de todos nós, né? Verdade. E, infelizmente, não é. Não é 100%. Não é não. Porque se fosse assim, não tinha pais matando filhos
como o caso que Magno acabou de contar. Isso é estarrecedor. E a gente não tem nem palavras, porque eu disse no programa passado que os animais protegem suas crias e o ser humano está matando o próprio filho. Aliás, tem uma imagem, depois eu até quero mandar, eu vou mandar para o Tom essa imagem, até para colocar, que mostra justamente isso que você falou. Eu tenho ela no meu celular, eu vou mandar, aí ele insere depois na edição, se der. Sim. Que nós vivemos num mundo, né, nós cristãos acreditamos que o mundo foi criado, a gente sabe da maneira que foi criado, etc. E de repente existem ordens, existem valores. Hoje a gente vive uma inversão completa de valores e de ordens, né? Eu entendo que Deus constitui autoridades, e essas autoridades elas devem cumprir com o seu papel de autoridade. Eu costumo brincar que se um caminhão, uma grande carreta, estiver vindo na estrada e um guarda parado em frente a essa carreta estender a mão, essa carreta vai parar. Sim. Não porque a carreta seja mais fraca que o guarda, porque se a carreta acelerar, ela vai atropelar o guarda e não vai sobrar nada. Leva tudo. Mas porque a autoridade que é constituída daquele guarda faz com que ele pare uma carreta que é muito maior e mais forte que ele. Eu acho que este papel, as autoridades têm perdido a referência de saber que elas, assim como esse cara que eu falo com maior intimidade, porque é meu irmão, têm enfrentado. Nós temos muitas autoridades constituídas, mas poucas autoridades competentes ou disponíveis e dispostas a enfrentar o que é necessário ser enfrentado. Né? Nesse vídeo que eu vou mandar para o pessoal colocar, mostra justamente isso. A gente tem um viadinho cruzando uma lagoa, Sim. um crocodilo vem em polvorosa nadando essa lagoa, e a mãe desse bicho pula dentro da água, começa a atravessar esse rio e simplesmente para em frente ao crocodilo, entre o crocodilo e seu filho. Ela para, sabendo que ela vai ser sacrificada, e é sacrificada, porque o crocodilo pega e joga ela para baixo, mas mostrando justamente isso, mostrando essa autoridade constituída principalmente de pai e mãe, porque as pessoas também têm esse péssimo hábito de dizer o seguinte: mas na escola ninguém educa meu filho. Desculpa, a escola não está ali para educar, a escola ensina, a escola dá conhecimento, quem educa é pai e mãe. Então, baseado em tudo isso, a gente percebe que os animais que a gente julga ou que a gente nomeia irracionais acabam sendo muito mais racionais do que nós que invertemos os valores, que invertemos, na verdade, a necessidade de proteção àqueles que são desprotegidos, né? E acabamos deixando esquecido aqueles que, de repente, podem ser vulneráveis e são vulneráveis a todo e qualquer malefício que lhes forem ofertados. E é o que tem acontecido com crianças. Infelizmente. E a gente... Só um dado curioso. Quando a gente estava na CPI da pedofilia, as pessoas, quando se fala até em pedofilia, porque a gente está falando de maltratos em todos os pontos. Obviamente que a pedofilia, eu diria que é o cume, o ápice do maltrato, né, do maltrato. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam assim, pedofilia, tá? Um adulto tendo relação sexual ou qualquer coisa assim com uma menininha de 12 anos. Isso é pedofilia. Só que o primeiro caso, né, um dos primeiros casos que foi pego dentro da CPI da pedofilia, era um pediatra que tinha relação sexual com um neném menino de 20 dias. Então, assim, a pedofilia é muito mais profunda, muito mais devastadora, muito mais deplorável do que as pessoas, de repente, conseguem imaginar ou tiveram acesso, de repente, a saber, né? Então, assim, é uma pena muito grande que a gente enfrente este momento, mas é uma missão, acho que nos é dada a nós, pessoas que acreditamos verdadeiramente na defesa da criança, na defesa da família, na defesa dos valores cristãos, valores que são corrompidos, valores que são invertidos, e que a gente possa verdadeiramente ser, né, que nós possamos ser soldados, né, que nós possamos ser infantaria, estejamos à frente dessa batalha, falando, expondo e convocando cada vez mais soldados, porque nós somos a maioria. É que nós estamos muito calados na hora da gente sair para fora. Verdade. Isso é o seguinte, é porque ele vai assumir o programa em junho ainda. Eu estou aqui parado. Olha o risco que você está correndo. Olha o risco eu estou parado. De não voltar, hein? Congelado, ouvindo e tal. Mas eu agradeço. Sabe uma coisa importante? Depois eu quero que o Damares fale das proposições que já estão protocoladas e a gente continue falando dessa cartilha do cyberbullying e desse folder que nós temos distribuído pelo Brasil com a campanha Criança Nasceu para Ser Amada, Não para Ser Abusada, que é a ampliação, a reverberação de todos contra a pedofilia, porque, na verdade, para que as pessoas entendam, a CPI da pedofilia não podia ir nos outros maus tratos, porque CPI é constituída por um fato determinado, e o fato determinado era a pedofilia, ou seja, abuso sexual
de criança na sua tenra idade, até os 14 anos de idade. E eu acho que, para quem divulga e diz que é criança até 18 anos de idade, como esses esquerdopatas que estavam no poder, eu acho que até 18 anos tinha que ser penalizado, porque eles não dizem que é criança até 18 anos de idade. Pois bem, aquilo que nós avançamos, mas agora o guarda-chuva é maior. Porque quando você fala de maus-tratos infantis, você está falando de maus-tratos psicológicos, de maus-tratos emocionais, né? De maus-tratos físicos, de espancamento, uma série de coisas, maus-tratos na alma, né? E a gente vai continuar falando sobre a questão da automutilação, do cyberbullying. A automutilação é maltrato na alma, de fato, né? E antes de passar para a Damares dar continuidade a isso aí, dizer o seguinte: enquanto a gente assiste programa de televisão assim, e você é um artista e uma pessoa querida, respeitada, e a gente fala de responsabilidades. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E o sujeito, todo mundo luta para ser um artista e poucos conseguem saltar o muro e chegar do outro lado. E aquele que chega podia usar todo esse poder que lhe é dado para ir aos programas de televisão, para poder falar disso, para poder falar de vida, reverberar a vida, dignidade. Aí você, um programa de meia hora, 40 minutos, os caras só falam bebida, é cachaça, é não sei o quê. Caramba, fulano bebe mais do que eu, e que não sei o quê. Nessa semana nós arrebentamos no churrasco na fazenda de fulano, tomamos todas, isso aqui. Esse é problema de cada um, mas veja, as responsabilidades. Aí o cara depois mete o pau nos políticos que está cobrando que as autoridades não fazem isso, porque isso aqui. Cara, o cara está vendendo uma imagem, provocando criança que está vendo, adolescente que está vendo ele na televisão, que tem no cara um ídolo, que vê o show do cara, que vê o cara na televisão, e o cara diz, não, porque eu bebo muito, porque eu sou isso, né? Sem tomar um whisky eu não durmo, e que não sei o que e tal. Aí vê o outro que vai para a televisão, é glamourizado porque esse se defende a legalização da maconha, quer dizer, e depois não, aí uma hora lá eles usam umas frases de efeito para fazer bem, para mostrar a intelectualidade que não existe, porque criança é o futuro do Brasil. Campeão, não é futuro, é presente. Se a gente não trata do presente, teremos uma sociedade de adultos desequilibrados como nós temos hoje. Como nós temos hoje, porque nós não cuidamos da infância, né? Então eu queria ver os artistas fazer o que você faz. Fazer o que você faz. Ir para frente das câmeras da televisão, assumir uma posição. A gente é o que é. De cristão. Não adianta você falar que é uma religião. Se você é cristão e tem compromisso com a vida, você defende. Quer dizer, eu só conheço duas pessoas que, aliás, porque os caras também são tão perdidos, só sabem falar essas bobagens. Eu conheço dois caras que, se você der a palavra, sabe, em qualquer lugar, se expressar, falar de vida. Eu não conheço nenhum artista que discuta mais segurança pública do que Zezé de Camargo. É você e ele. O resto, que me perdoe, mas é cada pedrada, é cada coisa que só desconstrói, sabe? Você fala, a pessoa ganhou tanto dinheiro, está ganhando tanto dinheiro, sabe? E vende uma imagem tão ruim, tão desgraçada. E aí fala, não, porque é os políticos, porque fez não sei isso, fez aquilo. O que você está contribuindo com isso? Primeiro porque os caras recebem dinheiro de show e não pagam imposto. Eu vou deixar isso para outro programa, entra aí. Talvez as pessoas devem estar pensando o seguinte, mas esse assunto está batido. Falar de infância está batido, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Nunca a infância foi tão atacada como hoje. Deixa eu dizer números para que os pais entendam. O Brasil agora ganhou o título como o 4º país do mundo que mais mata crianças e adolescentes. O 4º. Estamos na frente do Iraque. É mais seguro criar uma criança no Iraque do que no Brasil. Nós matamos mais crianças e adolescentes que países que estão em guerra. E os números continuam nos assustando. 1 a cada 3 meninas no Brasil é abusada sexualmente. De cada 3 meninas, 1 está sendo abusada. Meu Deus. 1/3 das meninas. E se você quer destruir uma mulher, abuse dela da infância. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. Quem passou pelo holocausto da pedofilia sabe que, se quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. E os números continuam me assustando. Preste atenção. Nós agora recebemos o título de ser o pior país da América do Sul para se criar meninas. Se você é pai e mãe de menina, fuja do Brasil. No América do Sul, você tem Venezuela, você tem essas coisas todas. É o Brasil. Você é o pior país da América do Sul para se criar meninas. E aí os números continuam nos assustando. Preste atenção. Já somos o 4º no mundo em casamentos infantis. O 4º em casamentos infantis. Todo mundo achava que era dos países muçulmanos. Não, é o Brasil.
Vem na frente Índia, Bangladesh e Nigéria, depois do Brasil. Meu Isso Deus. é um absurdo. Vai no Nordeste, meninas de 12 anos casando com senhores de 60 anos. Ainda hoje, nós encontramos o casamento infantil de uma forma absurda. Agora, Kiko, eu vou dizer uma coisa que está assim, nos deixando em pânico. O número de abuso de bebês no Brasil. Nessa CPI agora, nós chegamos realmente ao inferno do inferno. Você falou que uma bebê foi abusada na outra CPI, 29 dias, chegou agora. Imagem de Doutora bebês... Damares, o cara tá mandando parar que é comercial. É um inferno. Mas Vamos eu parar volto. que a gente volta. Eu volto falando Volta sobre nesse abuso ponto. de Você bebês. Eu volto. Eram 3 cruzes no alto, multidão se apertava. O que houve por ali? Homens que apontavam, sacerdotes acusavam. Jesus tinha que morrer. Sem abrir a sua boca, grito preso na garganta, sangue queriam ver. Começou o julgamento. Jesus ou Barrabás, o Salvador tinha que morrer. Sozinho, quando tudo se calou, até o pai o abandonou, mas tudo isso suportou. Ele morreu sozinho. Escureceu, a morte morreu, mas 3 dias só durou, porque ele ressuscitou. Tudo isso veio sozinho. Com o corpo glorificado, apareceu para os discípulos, mostrando as mãos furadas. E disse a eles: vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito para consolar as vossas mágoas, as tuas dores, todo o teu choro. Ele foi para preparar um lugar lindo para mim na mansão celestial.